Vocês viram recentemente o caso da Clara Aguilar, que é uma ex-BBB que fez um vídeo acusando o ex-marido de agressão física, violência psicológica e depois fez um outro retratando que não era bem assim? Só que esse caso, para mim, vai muito além dos dois. Porque quando um assunto desse vem para a internet, em 5 minutos vira uma guerra. De um lado, pessoas falando assim, tá vendo? Mulher mente mesmo. Do outro, se você questionar qualquer coisa, então você está defendendo o agressor. E, sinceramente, quando a discussão chega nesse nível de extremismo, ninguém ganha. Nem as mulheres que realmente sofrem violência e nem quem é acusado injustamente de uma coisa tão grave como foi o caso dele. É justamente por isso que esse assunto precisa ser tratado com muita, mas com muita seriedade. Porque pelo que veio a público, foram feitas acusações muito sérias. Foi de ameaça, agressão, abuso psicológico. Eu vou colocar um trecho do vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Eu não aguento mais passar pelos abusos psicológicos que meu ex está fazendo comigo. Eu tô há 2 anos tentando assinar um divórcio, onde cada hora ele fala uma coisa. Ele já me agrediu, tá? Eu quebrei o dedo por causa dele, por causa de um empurrão. Ele me chantageia falando que eu sou uma péssima mãe e que vai tirar meu filho de mim. E agora? Ele quer metade de tudo que eu construí com meu próprio dinheiro. Ele nunca deu um centavo pra nada que eu tenho. Nada. Eu não aguento mais, gente. Ele tá falando que vai tirar o meu filho de mim porque eu sou louca, que vai me internar. Vocês que conhecem ele não têm noção quem ele é. Eu tenho laudo psiquiátrico. Só que depois ela voltou atrás e falou que não era bem assim. Pediu desculpas, falou que nunca agrediu ela, fez alguns stories se retratando. E quando eu vi isso, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: tá, mas como você devolve a reputação de uma pessoa depois de uma acusação dessa? Porque você consegue apagar um vídeo, você consegue fazer um pronunciamento, você consegue pedir desculpas, mas você não consegue tirar isso da cabeça das pessoas que viram o seu vídeo acusando ele. E esse é o problema. A internet, muitas das vezes, ela não volta para ver a segunda parte. E a gente precisa entender isso. Na internet, a acusação, ela corre mais rápido do que a retratação. A pessoa vai abrir ali o Instagram, o que ela vai ver? Fulano agrediu uma mulher. Pronto. Ela não sabe o que aconteceu antes, ela não sabe o que aconteceu depois, ela não tem prova nenhuma, ela não escutou nenhum dos dois lados. Só que em 2 minutos ela já decidiu tudo. Ela compartilha, ela comenta, ela xinga, ela vai no trabalho da pessoa para que ela perca o emprego, chama de criminoso. E aí? Aí começa uma perseguição e 3 dias depois uma nova informação aparece. Então, gente, não foi exatamente da forma como eu falei. Só que aí qual que é o problema? As pessoas que viram aquela primeira publicação não vai ver a segunda. E aí, como que fica? Porque eu acho extremamente perigoso quando uma acusação grave dessa acontece por conta de uma briga e a pessoa querer ferrar o outro. Porque a partir do momento que você coloca milhares ou milhões de pessoas dentro do conflito do seu relacionamento, você não controla mais o que vai acontecer. E esse assunto não é sobre desacreditar a mulher. Porque você pode escutar isso tudo e pensar assim: ah, então você está falando que não é para acreditar na mulher quando ela fizer uma denúncia? Não, não é isso. Óbvio que não. Se uma mulher relata violência, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, ela precisa conseguir ter proteção, ter direito a acesso às autoridades, à rede de apoio. Isso não está em discussão. Só que existe uma diferença entre levar uma denúncia a sério e condenar alguém imediatamente. Eu posso ouvir uma mulher dizer e pensar: pô, isso é grave, precisa investigar, vamos proteger ela. Sem necessariamente falar assim: esse homem acabou com ela, ele é culpado, a gente não precisa saber mais nada dele. A internet quer uma resposta de 30 segundos. Quem que é o monstro? Quem que é a vítima? Quem que eu tenho que defender aqui? Quem que eu vou ter que cancelar? É isso que acontece. Só que relacionamento não cabe num vídeo de 1 minuto. E para pensar. E quem foi acusado injustamente? E aqui eu já estou falando fora do caso da Clara Aguilar. Pense em qualquer pessoa que seja acusada injustamente de violência dessa gravidade. Você pode perder trabalho, você pode perder os amigos, você pode perder relacionamentos, ter a sua família ali envolvida, exposta, ter seu nome associado a alguma coisa que você não fez. Você pode sair na rua e pensar que alguém pode te agredir porque vai achar que você é um agressor. E aí? Você vai abrir a rede social e encontrar um monte de gente
falando que você é agressor, só que aí depois vem um pedido de desculpas. Ah, eu estava nervosa. Só que as coisas não cabem dentro de um pedido de desculpa. E isso vale para homem e para mulher. Tem coisa que você faz no momento da raiva e mesmo que você se arrependa, a consequência pode ser pro resto da vida. O pedido de desculpa pode ser verdadeiro. O arrependimento pode ser verdadeiro. O dano também é verdadeiro. Só que aí tem um segundo prejuízo nessa história. E essa, para mim, acho que é uma das mais tristes. Quando uma mulher faz uma acusação grave e depois admite que era mentira, que foi num calor do momento, não é somente o cara que foi acusado que se ferra nessa. Isso também vai respingar nas mulheres. Mulheres que passaram décadas lutando para que a violência doméstica seja levada a sério. Porque durante muito tempo, quando a mulher dizia que apanhava dentro de casa, o que ela escutava? Briga de marido e mulher. Alguma coisa ela deve ter feito. Nossa, mas ele parece tão bonzinho. Ah, se fosse tão ruim assim, por que ela não foi embora? Gente, demorou muito para a sociedade começar a entender que a violência dentro de casa continua sendo violência. Que uma mulher, ela pode ter dificuldade de sair de um relacionamento porque existe medo, dependência, manipulação, vergonha, ameaça. Então, quando aparece um caso em que uma acusação grave é feita e depois é retirada porque é falsa, é isso que acontece. Aparece um monte de gente falando assim, tá vendo, ó? Mulher é tudo desse jeito, inventa, mulher quer destruir a vida do homem. E não. Uma mulher que mente não significa que todas vão mentir. Do mesmo jeito que um homem que agride uma mulher não significa que todo homem é agressor. Parece óbvio, mas a internet parece que desaprendeu a enxergar um indivíduo. Tudo virou grupo, tudo virou torcida. Só que a responsabilidade não funciona assim. Responsabilidade tem nome e sobrenome. Só que aí tem um ponto aqui, é um ponto cego que tem muitos relacionamentos. Porque uma coisa que eu vejo, e vejo com muita frequência, é quando tem uma relação muito ruim, muito conflituosa, a pessoa que está machucada, que está ali ressentida, que está tomada pela raiva, ela começa a achar que a própria dor dá autorização para fazer o que ela quiser. É como se ela pensasse, depois de tudo que ele fez comigo, eu tenho esse direito. Ou depois de tudo que ela fez comigo, ela merece passar por isso. Só que é exatamente aí que mora o perigo. Porque você começa a justificar o seu comportamento pelo comportamento do outro. Isso, tanto homem quanto a mulher. Você não enxerga o absurdo que você está fazendo quando você faz uma acusação falsa. E esse é o grande problema. Porque você pode ter sido machucado numa relação, você pode ter sido traído, abandonado, humilhado. Você pode estar com muita raiva, com ódio. Só que se você achar que você precisa fazer e tem o direito de ter um cheque em branco para destruir a pessoa só para ela sentir um pouco da dor que ela te fez sentir, não é só sobre você. Porque a pessoa, quando sofre realmente violência, a mulher principalmente, ela tem que denunciar, tem que procurar ajuda, tem que conversar com pessoas com quem ela confia, procurar a polícia, se proteger de fato. Porque violência doméstica ela é séria demais. E justamente porque ela é séria demais que esse tipo de acusação, de falsa acusação, tem que parar. Imagina uma situação. Existe uma mulher que realmente está sofrendo violência psicológica, abuso, está apanhando. E aí? Ela passa anos aguentando isso, sabe? Calada, dentro da própria casa. Só que aí ela vai criando coragem. Talvez ela leve anos para criar coragem. E finalmente ela resolve contar para alguém. Aí a pessoa responde assim, ah, mas aquele caso lá da Clara lá, a mulher acusou o marido e depois retirou. Deve ser do mesmo jeito também. Tá vendo? A mulher que realmente sofre violência, ela não tem nada a ver com isso, mas ela vai pagar o preço. Porque ela vai pagar o preço pelo comportamento de outra pessoa. Assim como um homem não precisa ser tratado como agressor simplesmente porque ele é homem. A gente precisa parar de transformar as pessoas como representantes de gênero. Ah, mas e sobre pedir desculpas? Eu acho importante falar disso também. Reconhecer um erro é importante. Se você percebeu que fez algo errado, voltar atrás é realmente, sim, muito melhor do que continuar sustentando uma mentira. Isso é óbvio, claro que é. Só que pedir desculpas, presta muita atenção, você não vai fazer o tempo voltar. Tem consequências, igual eu falei, pode permanecer para a vida inteira. Isso serve para homem e para mulher. Só que para mim, a grande questão é essa. Defender as mulheres não significa defender qualquer tipo de comportamento simplesmente por ser mulher. Da mesma maneira, defender o direito de um homem de não ser condenado injustamente não significa que eu sou contra a violência contra as mulheres. A gente pode sustentar as duas ideias ao mesmo tempo. Mulheres sofrem violências, precisam ser ouvidas, acolhidas e protegidas.
E as pessoas acusadas de algo tão grave precisam ter direito à apuração, à defesa. Porque uma coisa não anula a outra. Só que hoje parece que tudo virou um time. Você está do lado dos homens ou das mulheres? Eu não quero escolher esse time. Eu quero escolher o lado da responsabilidade. Porque talvez a pergunta mais interessante desse caso nem seja quem você defende. Vamos olhar mais para o que acontece quando, dentro de uma relação extremamente conflituosa, você for acusado injustamente, isso destruir você. Porque quando alguém ultrapassa o nosso limite, a gente reconhece, é fácil. Sabe, às vezes a gente não consegue enxergar que a gente também pode fazer algum estrago. E aí agora eu quero saber a sua opinião. Quando uma acusação grave é feita e depois retirada, o pedido de desculpa é o suficiente? Eu quero saber o que você pensa, mas faz um exercício comigo. Sai por alguns minutos da lógica de homem contra mulher. Porque essa discussão é muito maior que isso. E na maioria das vezes, a própria mulher que realmente sofre violência é que é prejudicada.